pessoal, tudo bem? Sou a Bispa Vera para a glória do Senhor, né? Hoje Jesus, ele quer mudar a minha história, né? Pelo grande chamado, né? E toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Então eu vim falar um pouco de quem sou eu, usada pelo Senhor e pelo chamado do Senhor. O chamado, ele traz muitas dores, muito sofrimento, mas aquele que permanece, ele recebe força para prosseguir e é apresentador de um Deus Todo-Poderoso. E desde os meus 10 anos de idade, que o Senhor, ele tem falado comigo coisas ocultas. E eu fui crescendo assim e ficava meio preocupada, pensando que eu não era normal, que tinha algum problema. E a cada dia, anos foi se passando, e o Senhor, um chamado, aumentando, crescendo a cada dia mais. E muitas das vezes, o Senhor, ele permite um sono tão grande para falar comigo, porque eu acordada, eu não ouvia e não obedecia a voz dele. Então fui crescendo assim e eu dormia, e quando eu dormia, o Senhor me levava em muitos lugares, me levava em hospitais, me levava em pessoas que estavam na rua, pessoas deprimidas, e muitas das vezes era uma luta muito grande, espiritualmente, em sonhos, porque o Senhor me levava para fazer ali, e quando eu acordava eu não entendia. Eu me perguntava, meu Deus, o porquê isso? E constantemente, quase todos os dias, era a mesma coisa. Chegou um dia que eu almocei e deitei e dormi. E ali eu vi uma fila muito grande de pessoas deprimidas, doentes, pessoas precisando de uma palavra, de um abraço, de um socorro do Senhor. E eu estava naquela fila entregando, um por um que chegava. E quando faltava 3 ou 4 pessoas, eu estava já cansada. Eu falei, meu Deus, eu estou cansada, estou com muita sede, eu preciso tomar água. Aí quando eu falei assim, alguém que estava o último da fila disse assim para mim, mas você vai deixar eu esperando? Eu preciso de uma palavra. E eu disse para ele, daqui a pouco eu volto, só vou tomar água. E quando eu acordei com muita sede. Fui na cozinha, tomei água e voltei. Quando eu voltei, deitei de novo. Dormi de novo e voltei a encontrar que esse moço lá, minha filha, você voltou. Eu estou aqui te esperando. Eu falei, tá bom, vai chegar a vez do Senhor. Eu continuei a orar, abençoar e entregar esse povo. Eu não entendia muito bem o porquê disso, o porquê de tanta luta, de tanta perseguição, o porquê desses sonhos. Até que eu fui crescendo e eu fui entendendo e conhecendo mais de Deus. Mas até eu entender, eu sofri muito. Eu me sentia com a mente perturbada. Para mim isso era coisa de doido, que eu não era normal. E foi passando o tempo. E Jesus a cada dia me mostrando e falando comigo. E aí já o Senhor, ele me entregou a Escritura, a Bíblia. E quando eu queria ouvir algo da parte do Senhor, eu abri a Bíblia. E lá estava o Senhor me respondendo coisas ocultas e muito fortes. Ao invés de eu me sentir bem, eu piorava a situação. Para mim era coisa de louco. Eu ver algo e a palavra me responder sobre aquilo que eu tinha visto. E as coisas carnalmente para mim estava piorando, mas espiritualmente o Senhor estava me preparando. E eu comecei a desenvolver espiritualmente
a entender e a receber e a procurar me preparar para fazer algo da parte do Senhor para o povo de Deus. E a tristeza grande era quando o Senhor, ele trazia revelação sobre os seus, sobre a sua família, o que iria acontecer. O Senhor, antes dos meus pais irem para os seios de Abraão, porque eu creio, porque antes mesmo do Senhor levar, o Senhor trouxe para a presença, para servir e adorar ao Senhor. O Senhor, ele já falava para mim o que ia acontecer e como ia acontecer e como foi. E eu perguntava, por que, meu Deus, que eu estou vendo isso? O Senhor só dizia para mim, filha, eu te trouxe para consolar os que choram. Então, antes mesmo de vir a tristeza, leve a minha palavra e consola aqueles que vão chorar, mas vão ser consolados, porque é por mim, a minha permissão, que eu vos estou recolhendo. Isso tenha doído muito, mas o Senhor, ele tenha me fortalecido, me preparado para essa obra, para a glória do Senhor. Mas há muito sofrimento, há muita luta. E o Senhor, ele tenha me usado por coisas ocultas e profundas, que muitas das vezes eu fico pensando, meu Deus, isso não é normal. E esse mesmo Jesus, ele tenha preparado algo muito forte, que eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu fui criada pela minha irmã mais velha, uma mulher com muito amor, tem cuidado de mim com muito amor, com muito carinho. Meus pais moravam na roça e eu vim para cá, para Belo Horizonte. Ainda criança, eu fui criada pela minha irmã. E eu creio que o mesmo chamado, ainda criança, eu fui criada pela minha irmã. E eu creio que o mesmo chamado que Deus tem para a minha vida, também tinha para a vida dela. Só que há dois caminhos, um estreito e um largo. E ela pegou o caminho largo, que veio muita oferenda enganosa. E por ela ser tão boa, carinhosa, que foi enganada pela porta larga. E o Senhor também me chamou. Mas o Senhor, ele me mostrou o que era a porta larga e a porta estreita. Desde criança eu já comecei a conhecer a voz do Senhor, o que era bom, o que era ruim. Pois há muita perseguição. Quando dava noite eu chorava, tinha medo da escuridão, das sombras da noite. Eu via sombra passando nas paredes, não conseguia dormir. Não ia nem no banheiro porque eu tinha medo. Satanás, ele me ameaçava. Eu vivia uma vida atormentada. Sofri muito por esse chamado, por essa unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Estou aqui falando um pouquinho quem sou eu, porque muitas das vezes as pessoas me verem, mas não sabem o meu chamado e o meu passado. E o que eu tenho que ter passado para estar aqui hoje. Eu não estou na obra por ouro e nem prata, mas pelo chamado, pelo amor de Cristo Jesus. E eu venho a procurar a fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, ele tenha me sustentado. E o tempo foi passando e a minha irmã foi para esse caminho largo. E o caminho largo foi aonde ela foi adorar e servir Espírito. E a minha irmã, ela se tornou uma mãe de santo. Havia um candomblé. E ali tinha vários tipos de pessoas, né? Mas pessoas que foram enganadas, pessoas boas, mas pessoas enganadas. Eu me casei, cresci, me casei, e depois o Senhor me levou para lá, de novo. Porque Jesus disse que para mim, que ali tinha uma grande missão. Eu não fui formado por pastores da terra. Não conheci Jesus Cristo, nem a palavra, nem as obras para os homens da terra. Mas sim pelo próprio Deus. Era eu e o Senhor. Jesus, ele me levou para lá e eu fiquei lá dentro. Era como se fosse
é um peixe fora da lagoa. E eu fiquei ali ouvindo palavras que doíam o coração, palavras que me entristeciam o coração, de planos e preparação de Satanás. Via muitas pessoas oprimidas, também via minha irmã em sofrimento, em escravidão. Eu amava muito, era uma pessoa muito boa de coração. Tão boa que Satanás enganava com algumas palavras, dizendo que era Deus que estava ali. Numa certa noite, depois de muito tempo ali, de luta, de ameaça, ali dentro, um dia teve uma festa, eles estavam todos vestidos, né? Conforme eles vestem lá para as festas de candomblé. Tinha uma mulher muito entristecida, e eu disse para ela que aquela noite era a última noite que ela estaria ali, porque o Senhor ia entrar na causa dela. Levei ela para dentro do quarto, orei pela vida dela. Foi aí onde tudo começou. Eu acreditava que naquele dia era um dia triste, era um dia de derrota, mas aquele dia era o primeiro passo para a grande vitória. Essa mulher desceu lá para baixo, onde estava comemorando a festa, né, que se disse dos santos, e ela contou para eles que eu levei ela para o quarto e orei pela vida dela. Aí eles começaram a debochar do meu Jesus. Ali eu me entristeci muito. Eles falavam Deusinho, Jesus, glória a Deus, aleluia, com ar de deboche. E eu me entristeci muito e cheguei até perto deles, porque eu recebi afronta, eu também queria afrontar com a arma que eu tinha. Só que o Senhor, naquela hora, Ele me parou. E o Senhor disse assim para mim: te trouxe aqui para uma grande obra, para uma grande missão. E ainda não é tempo, não é hora de você abrir a tua boca. A hora vai chegar. Fica em silêncio. Eu estou te usando e vou te usar muito mais. E na hora certa, eu calarei o inimigo e abrirei a tua boca. Aí eu fiquei calada naquela hora, passei muito mal. Eu creio, se eu fosse para o hospital, eles até me deixariam lá. Eu achei que eu estava sentindo um ataque de coração. Meu coração disparou, senti muita tristeza, chorei muito. Aquele dia para mim foi um dia muito triste, de revolta, porque quando eu orava para alguém para receber a libertação, ela levantou contra o meu Deus e contra mim. Mas assim como o Senhor, Ele fala, Ele cumpre, no outro dia aquela mulher foi embora e nunca mais voltou naquele lugar, para a glória de Jesus Cristo. Eu continuei lá dentro, ouvindo a ameaça, humilhação de Satanás, e permaneci ali, em oração, abraçava os filhos de santo, as irmãs de santo lá, tratava como se fossem pessoas, né, normais, porque nós não somos contra as pessoas, somos contra os espíritos malignos das trevas. E fiquei ali dentro e levantava a mão, orava, abraçava as pessoas e convivia ali. Um certo dia eu estava no quintal de casa, chegou um homem descendo a escada. E olhei para ele e falei assim: volta daí de onde o senhor veio, porque o Deus que ele me trouxe aqui está dizendo assim: só volta que a sua esposa vai voltar para casa. E ele disse assim: você é vidente? Eu falei: não. Você é cartomante? Eu falei: não. Mas como você sabe que eu vim aqui, Cristo? Eu continuei lá dentro, ouvindo a ameaça, humilhação de Satanás, e permaneci ali, em oração, abraçava os filhos de santo, as irmãs de santo lá, tratava como se fossem pessoas, né, normais, porque nós não somos contra as pessoas, somos contra os espíritos malignos das trevas. E fiquei ali dentro e levantava a mão, orava, abraçava as pessoas e convivia ali.
Um certo dia eu estava no quintal de casa, chegou um homem descendo a escada. Eu olhei para ele e falei assim: volta daí de onde o senhor veio, porque o Deus que ele me trouxe aqui está dizendo assim: só volta que a sua esposa vai voltar para casa. E ele disse assim: você é vidente? Eu falei: não. Você é cartomante? Eu falei: não. Mas como você sabe que eu vim aqui fazer uma firmeza para minha esposa voltar para casa? Eu falei: não, porque assim diz o Senhor. E quando eu virei assim, minha irmã estava ali e disse para ele: ela é vidente, ela só não aceita. Mas eu desafiei Satanás e falei: se aquilo era Satanás e espírito maligno, eu não iria aceitar. Eu só aceito o que vem da parte do Senhor. E assim o Senhor foi me usando ali dentro, até que fiquei lá o tempo determinado, em oração, na obra do Senhor. Aí Jesus me soprou de lá, eu voltei para minha casa. Um certo dia ela me ligou e disse assim para mim: pode glorificar esse seu Deus, porque a porta do candomblé está fechada. Eu falei: glória ao Senhor, meu Pai. O Senhor é Deus que promete, o Senhor é Deus que cumpre. E Jesus disse assim: filha, a grande obra foi feita. Os que era para ter vida comigo estão na minha presença. Os que é para ter vida tem vida, o que é para ser morte tem morte. E agora, filha, eu quero que você pega aquilo que foi consagrado a Satanás e consagre em meu nome. Falei: meu Deus, esse meu Jesus, ele é doido mesmo. Agora ele está querendo que eu pegue o candomblé e unge lá a casa do Senhor, casa de oração. E o Senhor deu uma ordem para tirar tudo de lá que foi consagrado a Satanás. Para a glória do Senhor Jesus, a minha irmã estava maravilhada com a presença do Senhor, já tinha recebido o toque do Senhor. Ela mesmo, como a mãe de santo, elas juntaram com os outros, que era filho de santo, mãe pequena, e entraram lá dentro e começaram a quebrar todos os santos que estavam lá dentro. E cada prato que ela quebrava, cada oferenda ali, ela dava uma glória ao Senhor Jesus. Ela glorificava o nome do Senhor. E aquele lugar foi fechado para a glória de Deus. E ali eu comecei a fazer oração, a fazer culto lá dentro. Foi consagrada a Jesus Cristo. E aquela porta foi fechada para a glória do Senhor. E eu acreditando que acabou a obra. Aí o Senhor começou a me usar para trabalhar com ela. Ela aceitou esse meu Jesus e a história dela mudou. Todos os dias, era muito raro, difícil o dia que eu não ia. Orar com ela, ungir ela e apresentar a ela o Senhor e a casa dela. E a minha sobrinha deu ela uma Bíblia, ficava na cabeceira da cama. E todos os dias que eu ia lá, que às vezes eu nem tocava no assunto em orar para me ver como que ela estava na presença do Senhor. Ela dizia: você vai embora antes de orar? Eu vou pegar a Bíblia, vamos ler a palavra, para a glória do Senhor Jesus. E Jesus, ele fez uma grande obra na vida dela. E depois dessa grande obra, o Senhor, ele fez a preparação para levar ela para o seio de Abraão. E o Senhor Jesus, ele me capacitou para a glória do Senhor até no último momento. Me entristeci muito, pois perdi alguém que era a minha mãe, que me criou, cuidou de mim. E eu agradeço o Senhor, porque ela me cuidou de mim carnalmente, em crescimento, em educação, em alimento. E o Senhor me capacitou para cuidar da salvação dela, do descanso eterno, para a glória do Senhor. E me entristeci muito, mas o Senhor, ele me fez lembrar. Tu pediu que ela tivesse vida e paz. Estou eu dando ela vida eternamente. E nos últimos momentos, Jesus, ele disse para mim: a palavra que eu deixo para ti, no teu coração, é João 11. Vou eu ressuscitar ela entre os mortos.
Jesus ele estava dizendo para mim sobre essa palavra que ela não iria ficar morta, ia ter vida eterna com o Senhor. E para a glória de Jesus Cristo, Jesus ele fez uma grande obra. Esse é o meu Jesus. E daí, Jesus ele capacitou a cada dia em passar lutas, em fazer trabalho para o Senhor, em cura, em libertação. E eu sou quem eu sou por causa de Jesus. Muitas pessoas, elas olham para mim e falam, ela não era espírita, ela não era macumbeira? Nunca fui. Estava lá dentro por uma grande obra. Sempre fui criada pela minha irmã, que depois se tornou uma mãe de santo. Mas eu estava lá dentro por uma grande obra, que também tinha o candomblé lá dentro. Nunca participei. Se eu fosse uma ex-espírita, ou filha ou mãe de santo, estaria aqui agora em público, glorificando ao Senhor por ter me tornado uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Mas não posso mentir. Era minha irmã, mas Jesus o libertou e transformou. Eu estava lá por uma grande obra. Oi pessoal, tudo bem? Oi povo de Deus. Estou aqui mais uma vez continuando, em dizer sobre a obra do Senhor, sobre o meu chamado. Então, agora eu vou falar o que eu tive que passar por esse chamado. O Senhor, Ele me colocou numa grande missão. E essa missão era ir ao encontro dos cancerados e algemados, da prisão de Satanás e também dos homens da terra. E um certo dia, ao cuidar, ao levar a palavra aos filhos do Senhor, a qual vive desorientado, atormentado, em servidão de Satanás, em drogas, em tráfico, como o Senhor ele tenha me usado para levar a palavra, para abraçar e para cuidar. Eu comecei ali a trabalhar com essas pessoas. E primeiramente o Senhor me levou a uma prisão a visitar aqueles que estão presos. E eu ia diariamente nas prisões, abraçar, os filhos de Deus. E o que eu podia fazer por eles ali, aqueles que estavam abandonados pela família ali, que não tinha visita, o Senhor me capacitava, eu levava, o que eles precisavam e o que era permitido na prisão. Então eu ia diariamente visitar eles, levar uma palavra. E fui quase interrompida dessa obra, desse trabalho. Porque levantaram pessoas a não querer que eu fosse e a julgar também por eu ir. Mas eu não parei porque eu não vim para olhar e nem ouvir a voz do homem, mas sim a voz do Senhor. Então, um certo dia, eu fui para lá, fazer essa visita, levar uma palavra. E quando eu saí de lá de dentro, o delegado ele me chamou na sala dele lá. E disse assim para mim, alguém ligou da sua casa e do seu bairro. E falaram para mim que puseram fogo na sua casa. Aí eu falei, colocou, mas glória ao Senhor que eu não estou lá. Cheguei com os meus filhos, a minha casa estava em chama, puseram fogo, pois o mesmo que quis impedir que eu fosse visitar os presos foi o mesmo que colocou fogo em minha casa. Mas
Nada disso me abalou ou fez eu parar. Continuei para a glória do Senhor. Cheguei lá, tinha um corpo de bombeiro, alguns da minha família, alguns chorando, alguns tristes. Mas para a glória do Senhor eu estava viva e os meus filhos também estavam. Bens vem e bens vai. Eu olhei e falei assim, ó, Satanás tirou, o Senhor vai me devolver. Em dobro, ainda melhor. O importante é a vida, não é ouro, nem prata, nem bens. Porque o que eu precisar, eu creio que o Senhor, Ele vai preparar. E eu fiquei com a roupa do corpo, eu e meus filhos. Nem documento eu fiquei. Aí eu já estava numa grande guerra, numa grande batalha. E estava passando a prova para ser aprovada. Eu creio que se eu tivesse levantado contra tudo e contra Deus, eu não seria aprovada. Pois eu saí de casa para levar uma palavra aos que estavam aprisionados, os que estavam presos. Sei bem eu que eles fizeram errado. Foi usado por Satanás. Fizeram errado. Estava preso para pagar um preço do erro, do pecado. Sei sim. Mas o Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para ensinar o caminho da libertação. E eu creio que eles ouvindo uma palavra, ia mover o coração, ia procurar encontrar com o Senhor, mudar de vida e ter uma nova vida. Porque eu sei que o Senhor, Ele tem todo o poder de tocar onde o homem não toca. E a minha vontade era de apresentar ao Senhor para eles, para que eles se arrependessem, e para quando o Senhor desse oportunidade, que aquela porta se abrisse, o cadeado seja quebrado e esse seja lançado para fora, tivesse uma nova vida aqui fora. Mas para isso, para levar uma palavra lá dentro, eu tive que pagar um preço. Eu tive que passar por isso. Perder o que eu tinha até a casa e ficar com a roupa do corpo. Mas a palavra foi dita, a obra foi feita. E o Deus que permitiu que eu fosse lá fazer em nome dele, Ele não me desamparou. Eu não fiquei na rua, eu não fiquei com a roupa do corpo, porque o Senhor lhe proveu. O mesmo também que eu tenho ajudado, que estava na minha casa, foi o mesmo que deu casa para mim ficar com meus filhos, até o Senhor prover aquilo que Ele preparava para mim, e não faltou nada. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, preocupado com nós. Nós não precisamos preocupar o que nós vamos vestir, o que nós vamos calçar, o que nós vamos alimentar, porque o Senhor é Deus que provém onde não tem. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, quando Ele nos guia e nos leva para uma missão, Ele nos garante. Então eu sempre acreditei e confiei no sobrenatural de Deus. E naquele momento, acha que eu briguei, eu xinguei, eu levantei contra, ou fui procurar aquele que fez aquilo, o malfeitor? Não, eu me calei, eu sentei na porta da minha casa e comecei a rir e falar: Jesus, Ele vai restituir, vai me dar o melhor do que eu perdi. O Senhor, Ele disse para mim que ela estava leprosa, mas que a unção de cura estava sobre mim para ser derramada sobre ela. E assim eu obedeci à voz do Senhor. E eu abri minha boca no meio do culto e disse assim: assim diz o Senhor, tem de uma leprosa dentro da casa dele. Ele está dizendo para vir até o altar, porque Ele está trazendo a cura. Foi quando eu orei e toquei nela, essa mulher foi curada para a glória do Senhor. E através dela, da cura dela, ela passou a me ajudar com os pequeninos. Passou a me dar uma quantidade que eu podia ajudar bastante na compra do alimento para eles. E assim o Senhor foi provendo. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, o Senhor, Ele trouxe a cura para eles. Às vezes eles acordavam às madrugadas, ansiosos, e eu nunca dei eles nenhum remédio.
comprimido, nada da medicina. E eu vou trazer eles, eu vou apresentar para o público, para todos verem o que Deus fez na vida deles. E eu levantava ao copo d'água e orava e clamava ao Senhor e dava para eles e dizia assim para eles: agora vocês vão dormir, porque essa água está consagrada e a paz está sobre as tuas vidas. E eles recebiam dormir em paz. Hoje, para a glória do Senhor, eles estão curados. A vida transformada, voltaram para a sociedade, voltaram para os seus lares e para as suas famílias, para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu não tenho mais esse espaço para receber esses pequeninos, mas eu gostaria de ter uma casa para encolher eles da rua, passar um dia com Jesus, ouvindo a palavra, receber um alimento, umas vestes, uns calçados, ser cuidado, receber amor, cuidados, para que eles possam ver o cuidado e o amor de Cristo e a humilhação de Satanás lá fora no mundo. Para eles colocar na mente e receber uma resposta do Senhor e receber mudança e cura em nome de Jesus Cristo. E assim o Senhor, Ele tenha me usado e eu tenha feito para a glória de Jesus Cristo. E a obra do Senhor, eu tenha falado que não é somente no altar. Subir no altar, levar uma palavra, é fácil. É fácil levar uma palavra para aqueles que têm força de vir até a casa do Senhor. Mas quem está no tráfico das drogas, no mundo lá fora, quem está na bebedeira lá fora, quem está com depressão lá, que não aguenta ir para a igreja, quem está no leito do hospital, quem está nas cadeias. E nós precisamos receber sabedoria, muito amor da parte do Senhor, porque não é dinheiro que faz, é o amor. O amor faz as condições e o milagre acontecer. Se fosse por dinheiro, eu não teria feito nada disso. Mas o grande amor que me amou, que me curou, me colocou de pé e derramou amor sobre a minha vida, fez com que eu amasse pessoas sem condições, cuidar e levar a cura em nome de Jesus Cristo. Precisamos sim ter condições. Sem dinheiro também não tem como a gente prosseguir com a obra. Mas primeiramente, amar o Senhor acima de todas as coisas. E o demais que nós precisar, Ele acrescenta e traz condições, em nome de Jesus. Amém?